Os hospitais veterinários ou as clínicas veterinárias precisam se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados a partir do momento que lidam com dados de pets, de animaizinhos de estimação? Oi, eu sou Silvia Brunelli e neste perfil eu ajudo profissionais a se sentirem seguros para adequar qualquer empresa de qualquer porte à Lei Geral de Proteção de Dados. E se você quer aprender mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados todos os dias, se inscreve aqui no meu canal e ativa o sininho das notificações, porque todos os dias eu trago um conteúdo de valor para ajudar o seu dia a dia. Muito bem, olha que pergunta interessante. Será que as clínicas veterinárias e os hospitais veterinários que lidam com dados de animaizinhos de estimação precisam se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados? E a resposta é claro, precisam. Todos os CNPJs, sem exceção, precisam se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. E eu já falei isso aqui em vários vídeos. Não importa se tem fins lucrativos, se não tem fins lucrativos, se lida ou não com lucro, né? Se tem ou não fins econômicos, todos os CNPJs precisam se adequar, incluindo todos os órgãos públicos. Lembra, não existe nenhuma exceção. Certo? Então vamos analisar o caso específico do hospital veterinário ou da clínica veterinária. Ora, Silvia, a clínica veterinária lida com os dados do pet, do animalzinho de estimação. Não. Ele lida também com os dados pessoais. Que tipos de dados pessoais existem em um hospital veterinário, em um hospital, uma clínica veterinária? Os dados dos proprietários dos animaizinhos de estimação e também dos empregados daquele hospital ou daquela clínica. São dados pessoais. Então, sim, todos os CNPJs independentes, inclusive hospitais veterinários e clínicas veterinárias, precisam se adequar. E aí a gente tem uma segunda pergunta. E esses dados, eles são referentes à saúde, certo? Eles são dados sensíveis? Neste caso, não. Porque de acordo com o artigo 5º, inciso 2 da Lei Geral de Proteção de Dados, são considerados dados sensíveis dados referentes à saúde do titular. O animalzinho de estimação é titular de dado pessoal? Não, ele não é. Então, não são dados sensíveis, porque os dados que são coletados ali do proprietário não é sobre a saúde dele, é sobre a saúde do pet ou do animalzinho de estimação. Então, não se preocupe, não são dados sensíveis os dados que são tratados em uma clínica veterinária e um hospital veterinário referente aos proprietários dos animaizinhos de estimação. Mas tem um detalhe: quando nós falamos em tratamento de dados dos empregados desta empresa, deste hospital veterinário, dessa clínica veterinária, aí em alguns aspectos podem ser dados sensíveis, sim. Por exemplo, quando você vai colocar lá no e-social algumas informações, algumas delas são sensíveis. Por exemplo, gênero, por exemplo, alguma informação de filho, né, menor de 12 anos, e aí são dados sensíveis, sim. Inclusive, se for lidar com dados de crianças menores de 12 anos, e a única exceção é essa, quando for menor de 12 anos, ou seja, uma criança com até 11 anos, 364 dias, para tratar esse dado pessoal, tem que usar o consentimento. Não existe outra hipótese. Agora, se é maior de 12, aí não é mais considerado dado sensível, é dado comum / geral mesmo, tá? Por que você falou comum / geral? Porque a gente sempre chamou os dados que não são sensíveis de dados comuns. E no último guia que a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, lançou, ela parou de chamar de dado comum e começou a chamar de dados gerais. Então eu coloco comuns e gerais, aí agrada gregos e troianos e dá tudo certo. Mas voltando aqui, determinados tratamentos de dados dos empregados serão considerados dados sensíveis, sim. Por exemplo, no momento em que um empregado traz ali um atestado de saúde, está envolvendo dados da saúde daquele empregado, ali também terá que ser tratado como dado sensível. Fora isso, a maioria dos
casos são dados comuns mesmo, ou gerais, como diz a NPD. Então, não se preocupe, você precisa se adequar, ou melhor, se preocupe, você precisa se adequar sim clínica veterinária, você precisa se adequar sim hospital veterinário, mesmo tratando dados pessoais. Mesmo tratando dados dos pets, desculpa, você também trata os dados pessoais dos seus empregados, você também trata os dados pessoais dos proprietários dos animaizinhos de estimação. Você sabia dessa informação? Não? Que legal! Então eu vou te falar, se inscreve aqui no canal para todos os dias aprender um pouquinho mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. E se você gostou desse conteúdo, eu vou te pedir duas coisinhas. Deixa um comentário aqui embaixo para eu saber se foi importante para você esse conteúdo. E antes de ir embora, aperta o like. A gente se vê amanhã.